Boa tarde, príncipes e princesas do Senhor. É com gratidão que eu te recebo aqui no meu canal do YouTube. E que momento especial Deus preparou para nós, não é verdade? Nesse vídeo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Páscoa. Quando a gente fala sobre Páscoa, nós já pensamos em quê? Vamos falar a verdade, vai. A primeira coisa que vem na nossa mente é reunião em família, chocolate, não é? E os comércios ao redor pensando nisso. Alguns pensam em investir, outros pensam em só se divertir e outros pensam em celebrar a ressurreição de alguém, não é verdade? E cada um comemora da forma como acha melhor, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a Páscoa, tanto para os judeus quanto para nós, os cristãos. Tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, por que você ainda não se inscreveu? Olha só, aqui no meu canal eu faço vários tipos de vídeos, então eu tenho certeza que você vai gostar. Então já vai se inscrevendo aqui no meu canal e já vai deixando seu like aqui no meu vídeo, porque nós vamos ter muitos vídeos legais ainda esse ano, hein? Então vem comigo para me acompanhar que vai ser incrível. A palavra Páscoa em hebraico se pronuncia Pesach, mas ela significa o quê? Passagem. Para os judeus, eles relembram a passagem de Moisés, né, do povo que foi liderado por Moisés, que passou da escravidão para a liberdade na Terra Prometida. E onde está a base desse texto, hein, Suelen? Está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 27. Ela é uma festa instituída por Deus, né, como memorial para que os filhos de Israel jamais se esquecessem que foram escravos no Egito. E Deus, com sua mão poderosa, os libertou e trouxe juízo para os deuses do Egito e sobre Faraó. Se você quiser estudar um pouquinho mais disso, lê lá em Êxodo capítulo 12, que fala completo essa história. Então dá uma lidinha lá, ok? E o povo de Israel, antes dele passar por esse tempo de libertação, eles sofreram bastante no Egito. Eles sofreram, para ser bem certo, 430 anos. Olha só que coisa, né? E a instituição da Páscoa, ela está ligada à última praga do Egito, ou seja, está nos capítulos 11 e 12 de Êxodo. E durante 7 dias, os judeus somente poderiam comer pães ázimos, ou seja, pães sem fermento. Cada família deveria sacrificar um cordeiro, sem defeito, sem mácula, perfeito, e para que ele pudesse ser assado e comido junto com ervas amargas. Isso era comemorado naquele tempo, tá? O sangue do cordeiro imolado deveria ser o quê? Aspergido nos umbrais das portas, para que as famílias israelitas não perdessem seus primogênitos. Para nós cristãos, o que significa a Páscoa? Bom, para nós, a Páscoa representa Jesus Cristo. Jesus Cristo, que seria o Cordeiro Pascual. Como assim, Suelen? Olha só, por que nós celebramos como se ele fosse um Cordeiro Pascual? Porque você não concorda que ele passou da vida para a morte e ressurreição para nos salvar? Então foi o quê? Uma passagem da morte para a vida. Mas para isso, eu vou explicar para vocês o porquê Jesus ele era considerado cordeiro. Bom, lá em 1 Coríntios 5:8 diz o seguinte: por isso celebremos a festa não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da bondade, que tira o pecado do mundo. Ou seja, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. E cujo sangue de Deus ele nos liberta. Ou seja, Jesus ele foi um cordeiro sem mácula, perfeito, que foi entregue por amor a nós. E nós passássemos da morte para a vida. Quando Jesus morreu, nós viramos o quê? Nova criatura. Então, quando nós pensamos em Páscoa, nós pensamos em quê? Libertação. Ou seja, Jesus deu um novo significado à Páscoa. Ele trouxe a mensagem o quê? Da salvação, do amor, da reconciliação entre o homem e Deus, trazendo o quê? Uma esperança de uma vida melhor.
ele trouxe o ensinamento para que o povo se libertasse dos sofrimentos e das maldades praticadas naquela época. A morte de Jesus representa o fim dos sofrimentos e a vida sob a morte, e o pecado. A sua ressurreição simboliza o início de uma vida nova, baseado na vontade de Deus. Ou seja, Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro que foi entregue na cruz por nós. Então, que nessa Páscoa nós possamos fazer uma retrospectiva em nossas vidas e fazer disso como se fosse um ponto de recomeço. Realmente sair do velho para entrar no novo. Simbolizar realmente o fim do sofrimento, as tristezas e as opressões e entregarmos nossa vida cheia de paz e alegria através de Jesus Cristo. E é notável realmente o quanto é importante nós entregarmos nossa vida para Jesus. Nós vivemos para Ele, de corpo, de alma e de espírito. Porque viver com Jesus é a melhor coisa, não é verdade? A semelhança entre a Páscoa judaica e a cristã, podemos afirmar que a Páscoa é um tipo de Cristo. Conforme já observamos, para os judeus a Páscoa significa a passagem da escravidão para a liberdade. Para nós, Cristo é o nosso grande libertador da escravidão do pecado. Antes da maravilhosa experiência, éramos escravos do pecado. Porém, a partir da nossa conversão, nós somos livres de toda a escravidão. É assim como Jesus declara, né? Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João, capítulo 8, versículo 34 e 36. Para a Páscoa judaica, as famílias deveriam sacrificar um cordeiro. Para nós cristãos, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aonde nós podemos ver essa passagem? Está lá em João, capítulo 1, versículo 29. O apóstolo Paulo, ele identifica perfeitamente a Cristo como um Cordeiro Pascual ao afirmar: Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vale dizer que o Cordeiro da Páscoa judaica representava a Cristo. Agora, para muitos, no geral, sendo judeus, não sendo judeus e cristãos, a Páscoa é uma ocasião o quê? Para maiores lucros, né? Já em outras é mais um feriado prolongado para se divertir, saborear e aproveitar um tempo com a família. Mas para você, o que seria a Páscoa após você entender o que é exatamente isso? Fica aí de reflexão para você. Se você quiser, coloca aqui nos comentários. O que é a Páscoa para você? O que você vai fazer nessa Páscoa de diferente? Aproveite essa Páscoa para receber aquilo que Deus tem para você, de você viver o novo, porque eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas preparadas para você. Vale somente você refletir e aprender aquilo que Deus preparou para você. Então, que Deus te abençoe. Que Deus realmente ilumine seus caminhos nessa Páscoa, que você possa conhecer o verdadeiro Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo, que entregou a vida por amor a mim e a você. Jesus Cristo é incrível. E esse quadro aqui, eu fiz um bom tempo na Páscoa, porque eu realmente queria lembrar o quanto ele é importante, o quanto ele é amado, e que essa entrega não pode passar o quê? Desapercebida. Então é isso, gente, que Deus te abençoe, que você tenha um feriado abençoado, cheio da presença do Senhor, e deixa o seu like aqui, compartilhe com seus amigos para que eles possam entender o verdadeiro sentido da Páscoa, e te vejo no próximo vídeo. Bye!